Bem-vindos a mais um Café com Execução, um local onde que você vai colocar em prática, vai executar. Você está no local certo, você é empresário que quer organizar a sua empresa, ver sua empresa crescer de maneira sólida, concreta. Você está no lugar certo. Nessa última semana a gente não fez o Café com Execução porque eu tive aí fora visitando alguns clientes, participando de evento, fazendo evento. Então a gente fez o Decide ao vivo também na Granja Viana aqui em Carapicuíba. E o que acontece? O Decide revelou muita coisa para a gente. A gente já passou de 1.000 Decides e o que essa base vem revelando para a gente, eu vou compartilhar para vocês nessa semana. Semana inteira a gente vai compartilhar o que o Decide anda revelando os próprios empresários, sócios, donos de empresa que estão respondendo às pesquisas que estão aqui embaixo. Pesquisa simples, rápida, que você enxerga o gargalo da sua empresa e muitas vezes o gargalo que ele imagina ser não é o que é o gargalo real, né? Então o problema é a execução. A maioria deles, o problema é a execução. A maioria das empresas sabem que o que precisa fazer. Ela sabe que precisa vender mais, ela sabe que precisa organizar o processo, sabe que precisa acompanhar os números, sabe que precisa cobrar os colaboradores, a execução, seguir o método que está sendo passado, mas sabe que não pode ficar vivendo apagando incêndio, mas no final acaba apagando incêndio o dia todo. E foi exatamente isso que Decide revelou para a gente. Muitas empresas não estão paradas por falta de conhecimento. A maioria delas estão paradas por falta de ação. Ela tem um planejamento, mas não age. Então se planeja, se conversa, se anota. Né? Vocês sabem aqui que quem está aqui com a gente, ó, eu sempre estou com anotação aqui, né? Esse aqui, inclusive, foi de um Decide que foi executado ao vivo com a gente. É, e quando você não anota, você só promete, não executa, você não chega a resultado algum. E é isso que tem acontecido com a maioria das empresas. Então, você está assistindo que agora é o que vem da base do Decide, que o Decide revelou. Isso não são dados que eu tirei do nada, né? São empresários assim como você que responderam às pesquisas aqui de maneira anônima. Eu não vou falar o nome das empresas, obviamente, mas eu consigo levantar esses dados e enxergar qual é o real problema que está acontecendo nas empresas, graças a você. Então a gente está indo rumo aos 2.000, né? Já passamos de 1.000 rumo aos 2.000 e eu conto com você. Clica aqui embaixo, faz o Decide Express, vê qual é o gargalo da sua empresa, né? E veja se você vai, se antes, escreve antes ali, ó, o gargalo da minha empresa é tal coisa. E depois que você fizer, você vai ver se o gargalo é aquilo mesmo que você achou que era, tá bom? É importante você fazer isso, porque a maioria dos empresários que fizeram Decide presencialmente, a maioria, vou dizer 90%, não enxergavam o real problema. Eles estavam tratando a coisa errada. Eles estavam tratando o sintoma em vez de tratar a doença. Então, eles estavam tratando ali a febre em vez de tratar o porquê a febre existe. A febre é um sintoma, a febre não é uma doença. Então, a febre vem porque o organismo está combatendo algo dentro do seu corpo e ele, para combater, gera essa energia e essa energia aumenta a sua temperatura. Mas isso não quer dizer que a febre é o problema. Você entender por que aconteceu esse momento de febre, esse pico de febre em você. Então, isso é muito importante. E a maioria dos empresários não sabem, desconhecem por que isso está acontecendo nas empresas. Então, o que esses mais de 1.000 Decide revelou para a gente? São empresas reais, dados reais, né? A gente não acalentou nada ali, né? A gente não acha, a gente prova em cima desses dados e você também pode fazer seu Express, Decide Express gratuitamente aqui mesmo. Ou, se você estiver vendo no Instagram, no link da bio do Instagram também tem lá o Decide para você fazer. Existe uma nova diferença entre uma empresa
que sabe o que fazer e uma empresa que realmente faz. A primeira acumula coisa, a segunda, ela acumula resultados. A primeira acumula tarefas, a outra acumula resultados. E durante o diagnóstico começou a aparecer um padrão. O empresário reconhece os problemas que tem, muitas vezes ele já discutiu a solução com a equipe, mas quando voltou para a execução, algumas semanas depois, pouca coisa mudou, pouca coisa foi implantada do que foi falado. Então a reunião aconteceu, a decisão foi tomada, mas ninguém acompanhou. Ele se esquece, não tem uma ata, não tem responsável, então ninguém cobra, ninguém verifica e o assunto meio que morre, vai engolindo, vai sendo engolido pela rotina e não faz, não é feito. Como se tem um painel, ninguém sabe o que tem que fazer. E fica meio que, vai, fulano vai fazer, e cachorro que tem dois donos, eu costumo dizer que morre de fome. E a execução que tem dois donos, ela também morre sem acontecer. Por quê? Porque a rotina, ela vai engolir o seu dia a dia e vai matar a execução. E uma vez que não é executado, você está matando aos poucos a sua empresa. Essa decisão que foi adiada, essa tarefa que estava sendo responsável, que estava sem um prazo para ser acompanhada, que estava uma reunião que termina sem um plano de ação, né? O plano de ação é quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, quais ferramentas precisa, quanto isso vai custar para a empresa. Se você termina uma reunião e não sai com isso claro, quem é o responsável, quando vai dar um acompanhamento, um follow-up, né, em cima da ação que foi feita naquela reunião, que foi decidido naquela reunião, se não tem cobrança, nada acontece. Tudo volta a ser como era antes. Até empresas grandes, né, que eu já atuei, a gente sabia que se a gente saísse de uma reunião sem uma decisão tomada, clara e com o responsável, normalmente ela não acontecia. E quando ela saía com um dono e um prazo para acontecer, essa pessoa corria atrás para que aquilo fosse entregue dentro do prazo. Isso é falta de estratégia. A reunião de acompanhamento, a reunião de indicadores, a reunião que você faça, ela precisa ter um acompanhamento. Não se faz uma reunião sem ata, não se faz uma reunião que não tenha uma cobrança depois. Se você vai fazer uma reunião que não tem cobrança, talvez você nem precise fazer essa reunião, não faça sentido você fazer a reunião. E muitas vezes mudar a estratégia, né? Eu estou acompanhando pelo um pipeline, um placar, que nem esse aqui atrás, ó, um placar, café com execução. Aí você tem um placar, tem os números lá, ou você vai acompanhar pelo 5W2H, que é uma ferramenta da qualidade, ou você vai acompanhar por uma planilha, não sei como que você vai acompanhar, mas se você não setar qual vai ser a estratégia e seguir a estratégia, não tem como a execução acontecer. A execução some, ela desaparece junto com a ata da reunião. E aí volta-se para a reunião com o mesmo problema que gerou a reunião na semana anterior. A base de SIG revelou que uma parcela importante das empresas apresenta dificuldade para transformar planejamento em rotina. A rotina que vai fazer você executar todo dia aquilo que precisa ser executado. Como a gente aqui é 6h57, tem o café com execução. Então, todo dia a gente tem isso porque a gente tem um planejamento para isso. A gente prepara a sala, deixa tudo pronto para a gente fazer o café com execução às 7h57 da manhã, todos os dias para vocês aqui. Semana passada não aconteceu, essa semana aconteceu, mas semana passada a gente sabia que não ia acontecer, já tinha previsto isso, que não ia acontecer. Né? Previsto é porque a gente teve um planejamento, né? Uma previsão vem de um planejamento. Então, se você não tem um planejamento e um acompanhamento da execução com prazo, você não vai conseguir fazer. E garantir que a decisão seja executada, que ela avance, é a função do gestor. O gestor, ele tem como função fazer com que aquilo que foi, aquela decisão que foi tomada, seja executada. Uma empresa não pode ser
ter só boas ideias, né? Boas eu falo que é boa de imaginação e péssima de execução. Não adianta ter só imaginação. Você não adianta ter pessoas muito talentosas que sabem muito resolver ideias mirabolantes, né, trazem para resolver, mas que não se aplicam no dia a dia. Então você tem que aplicar para poder reconhecer aquela ferramenta e conhecer o mercado, se ele está respondendo aquilo que você está falando. Mesma coisa quando eu falo aqui de uma criança que estava com febre, de repente a gente vê que a infecção ela começa a tomar antibiótico, o médico vai olhando se ela vai responder, se a febre vai diminuir, se ela vai melhorar, né? Então ele vai acompanhar com o exame de sangue e tal. E o que é isso dentro da empresa? É o seu DRE, é o número de vendas, é a quantidade de propostas, é a quantidade de visitas, né? Então é isso que acontece quando você está acompanhando os números. Se você não acompanha a execução, você deixa ela largada, dificilmente ela vai acontecer. Ela vai ficar parada, porque se ela não tem dono, ninguém vai cobrar, tá ok? Aí a execução existe método, ela exige um método. Então, exige que você tenha um responsável, que você tenha um indicador que vai dizer se ela está andando ou não, que você tenha um prazo para ela terminar, que você tenha datas de acompanhamento, né, de follow-up, que você corrija, se for necessário, as etapas ali do processo que você desenhou, que muitas vezes você desenha do jeito na hora de executar, não executa da forma que foi desenhada por N motivos. Sem esses elementos, o planejamento ele vira apenas uma intenção bem apresentada, né? Um belo de um PowerPoint. E o erro do empresário, muito comum, é acreditar que decidir é executar. Nós decidimos na reunião que não vai ter mais atraso. E aí ninguém acompanha o horário de entrada de ninguém. Então não tem como fazer, não tem como, o RH não acompanha. Então isso não vai dar certo. A dizer que precisamos fazer, precisamos melhorar as vendas, isso não vai melhorar as vendas. Então, vamos organizar o processo, isso não vai organizar o processo. A equipe precisa se comprometer. E como que a gente se compromete? A gente se compromete com tempo e com o nome. Aqui é um nome, uma pessoa vai estar comprometida em executar aquela ação. Então tem que ter um responsável, tem que ter data, tem que ter indicador, tem que ter acompanhamento, tem que ter placar. Você precisa saber o que está acontecendo. Sem isso, a empresa vira as reuniões viram só conversas, elas não evoluem e aí elas perdem a credibilidade. E o que deveria acontecer não acontece, o que deveria ser feito não faz. E a conversa não paga o boleto. A conversa ela vai atrasar o seu boleto. Então, eu vou te dar uma dica prática agora para você colocar a execução aí na sua empresa para acontecer a partir de hoje. A partir de hoje. Hoje você já vai colocar a execução para acontecer na sua empresa. Toda decisão que foi importante, você vai fazer 4 perguntas. Toda decisão que foi importante, você vai fazer 4 perguntas. Quantas? 4 perguntas. A primeira é o que será feito. Depois, quem é o responsável por isso? Qual é o prazo para isso acontecer? E como sabemos se isso está sendo executado? Então, como que a gente vai acompanhar isso? Se você não sabe essas 4 perguntas, você não consegue evoluir com a ação. Então, a sua missão é pegar hoje o que é o importante e fazer essas 4 perguntas. Essas 4 perguntas parecem que são simples, mas elas são fundamentais para que as empresas eliminem problemas e resolvam problemas. Não deixe esse problema para depois. Não seja uma máquina de criar problemas, seja uma máquina de resolver problemas. E existe mais uma regra. A decisão precisa voltar para a pauta. Então, olha, a gente decidiu aquilo, fez isso e o resultado foi este. Então, vai mostrar ali o resultado, quem é o responsável vai mostrar o resultado, apresentar o resultado para todo mundo. E para você que já está aqui, já conhece, deixa eu pegar aqui o nosso sininho. Agora vem
o momento do desafio do executor. Você que está acompanhando a gente agora, você pode participar. Você pode, depois que executar a missão que eu vou dar para você aqui agora, você vai lá nos comentários e põe o sininho que você executou, que você realizou, que você fez. Então você vai abrir a ata da última reunião da sua empresa, ou você vai pegar as últimas decisões que você anotou, tá? Então, se você não tem uma ata de reunião, pega as últimas decisões que você anotou. Você vai escolher uma decisão importante que ainda não saiu do papel e agora você vai definir um responsável, você vai definir um prazo real para acontecer, você vai definir um indicador que ela está caminhando, né, que ela está sendo, está indo, ela está em movimento, ela está sendo executada, e uma data para ir acompanhando isso, uma data final e uma data para ir acompanhando. E depois que você escolher essa uma e fazer ela avançar, você ainda hoje você vai ver que é possível. Não é necessário fazer foguete, né? Não é necessário inventar a roda. É o básico bem feito, é o arroz com feijão bem feito. E se ao final do dia essa execução ainda não ter não foi, não avançou, você vai perguntar por que que ela não começou, o que que impediu, o que que travou. Para o quê? Quando você sabe o que trava, você vai poder evitar que trave da próxima vez. E isso não vai dizer que tudo vai ficar perfeito, mas isso vai dizer que as coisas, você vai começar a criar uma cultura onde tem responsável, não culpado, é responsável. E quando tem responsável, ele sabe que a execução depende dele. E a execução começa quando alguém assume a responsabilidade sobre o próximo passo. Se você tem uma pessoa que assumiu a responsabilidade sobre o próximo passo, você vai conseguir executar. As empresas não deixam de crescer por falta de conhecimento, elas deixam de crescer por falta de execução, tá? Não é falta de conhecimento, é falta de execução. No próximo episódio aqui da nossa série, o Decide Review aqui, né? O que o Decide está revelando, desses mais de 1000 Decides que passaram aqui por nós, nós vamos responder uma pergunta que é muito comum e confunde milhares de empresários, né? Como descobrir o verdadeiro problema da empresa? Porque você não tem que tratar a febre, como eu falei, você tem que tentar tratar o real problema. Então, pare de tratar dos sintomas e aprenda a tratar os problemas. Como você vai descobrir quais são os problemas? É isso o que a gente vai falar, e aí você vai entender qual é o verdadeiro gargalo que está sendo ignorado na sua empresa. Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre o gargalo. Não é o que você pensa, tá? O gargalo não é o que você está pensando. Ele está em outro local. E aí você vai descobrir nesse próximo episódio, amanhã, às 7h47. A gente acredita que execução vence talento. Você que quer participar, quer trazer mais dados, vamos aí levar a 2.000, 3.000, 4.000 empresas que fizeram o Decide Express, porque isso vai dar uma base maior ainda para a gente e vai mostrar os dados, os números mostram a verdade. Os números tendem a mostrar o que realmente está acontecendo. E muito que foi dito, né, no evento presencial, o Movimento Executor Decide ao Vivo, que a gente fez na Grande Aviana, e também no Decide Express, que são a nossa base, né, de dados aqui, de informação de empresários, a maioria aponta que as empresas não estão executando. E elas não estão executando por falta de conhecimento, elas não estão executando por falta de ação. E a ação depende de um dono desta ação. Se a ação não tem dono, ela não vai acontecer. E você vai ficar preso nesse looping, apagando o incêndio, não resolvendo. Então agora você já sabe, vai lá, pega uma ação, executa, bate o sininho, põe o sino aqui embaixo, manda o direct para mim, fala que foi realizado, me diz o resultado que você conseguiu com essa realização, vou ficar muito feliz em saber. E se você quiser também, clica aqui embaixo, faz o Decide gratuito, que é muito bom para você entender
o verdadeiro gargalo da sua empresa. A gente se vê amanhã.